Olá, discípulo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nesse momento, eu vou compartilhar com você a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. E te digo mais, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. Está na hora de você saber dessa verdade. Ouça a terceira parte da mensagem Como ter garantia da salvação na primeira epístola do apóstolo João. Ouça o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissemos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está na hora de você, aqui e agora, saber dessa verdade nas cartas do apóstolo São João. Eu fico imaginando a natureza santa do Filho de Deus é exposta. O apóstolo São João escreve, e esta é a mensagem que dele ouvimos, se vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Como se sente agora? Em primeiro lugar, a mensagem acerca
da natureza de Deus vem do próprio Cristo Jesus. A mensagem que da parte dele temos ouvido, disse o apóstolo São João. Pense mentalmente. A palavra grega agélia, mensagem, contém uma concepção de Deus que os homens não poderiam ter formado por si próprios sem a sua ajuda. É uma revelação e não uma descoberta. Você sabia? Em segundo lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus é anunciada pelos apóstolos. A proclamação da verdade acerca de Deus não apenas edifica os perdoados, os justificados, os salvos, os eleitos, os lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e ainda mais os que têm o selo do Deus vivo, mas aprova, reprova os falsos mestres. O nosso ministério não é apenas combater a mentira, mas, sobretudo, anunciar a verdade. E a verdade é uma pessoa, Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a mensagem acerca da natureza de Deus é desvendada. Ouça o que preciso ouvir. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Deus é luz no sentido de que é da sua natureza revelar-se. Você sabia? Você só conhece a Deus porque ele se revelou. É de sua natureza revelar-se, assim como a propriedade da luz é brilhar. Dizer que Deus é luz significa que não há nenhuma coisa secreta, furtiva, encoberta ao seu redor. Por esta, você não esperava. Deus quer que os homens o vejam e o conheçam. Está na hora de você saber dessa verdade. Deus é luz no sentido de sua perfeição moral absoluta. Deus é santo e puro. Não há mácula em seu caráter. Ele, Deus, é imaculado. Ele, Deus, é puríssimo em seu ser, em suas palavras, em suas obras. Não há trevas que ocultam algum mal secreto em Deus, nem sombra de alguma coisa que tema essa luz. O apóstolo São João diz que não há nele, Deus, trevas nenhumas. Viu só? Que notícia boa. Deus é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Eu continuo imaginando. Deus é luz e habita em luz inacessível. A Bíblia diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver,
ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. A Bíblia diz, eu acredito, a luz penetra nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. Você sabe. Deus é onisciente, para ele luz e trevas são a mesma coisa. Fique atento. Ele, Deus, tudo vê, a todo sonda e nada escapa ao seu conhecimento. Deus é inescapável. A luz penetra nas trevas e as dissipa. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Faltas ocultas pelas sombras ficam descobertas pela luz. É impossível esconder-se de Deus, de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, seja nos confins da terra, seja nas profundezas do mar. Por esta você não esperava. Deus é luz no sentido de que não há nele trevas nenhumas. Nos escritos do apóstolo São João, trevas têm uma conotação moral. Trata-se da vida sem Cristo Jesus. A Bíblia diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Aproveite o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Ela é viva e eficaz. As trevas e a luz são inimigas irreconciliáveis. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, versículo 5. As trevas expressam a ignorância da vida a parte de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12:35. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Disse Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As trevas significam a imortalidade da vida sem Cristo Jesus, o Messias. A Bíblia diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João, capítulo 3, versículo 19. As trevas apontam para o desamor e o ódio. Aquele que é puro em seu ser e santo em suas obras não pode tolerar as trevas nem ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. Gostou da novidade?
Ouça a natureza pecaminosa do homem é declarada. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A Bíblia diz em 1 João 1,6: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1,8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A Bíblia diz: eu acredito. Se concentre nesse ponto específico. Os falsos mestres que haviam desembarcado na Ásia Menor traziam em sua bagagem uma falsa teologia acerca de Deus, de Cristo Jesus, do homem, do pecado e da salvação. Fique de olho. No pacote de suas heresias, esses falsos mestres desconectavam a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo permanecer e viver nas trevas. Mas a Bíblia diz: se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está na hora de você saber dessa verdade. Eles, os falsos mestres, chegavam a ponto de negar a própria existência do pecado. Mas a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quer saber mais? Os falsos mestres afirmaram que não eram susceptíveis ao pecado. A Bíblia diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Está na hora de você saber dessa verdade. Ouça, em primeiro lugar, a tentativa de enganar os outros. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como se sente agora? Ainda hoje, alguns crentes desejam que os irmãos pensem que são espirituais. Alguns estão mentindo sobre a sua vida e tentam causar uma boa impressão. Não estão andando devidamente na luz. Andar em trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus e em hostilidade a Ele. Você anda em trevas quando as coisas mais cruciais da vida passam sem o exame da luz de Cristo Jesus.
se a sua carreira, sua vida sexual, seu dinheiro, sua família, autoimagem, esperança e sonhos jamais lhe forem abertos, seu cristianismo e vida eclesiástica são a mentira eloquente. Já parou para pensar nisso? Em segundo lugar, a tentativa de enganar a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1,8. A Bíblia diz, eu acredito. O pecado leva você a mentir, não apenas para os outros, mas mentir para si mesmo. Já pensou nisso? O problema agora não é enganar os outros, mas enganar a si mesmo. Qualquer um que não precise fazer o 5º pedido do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, por achar que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Quero ouvir mais. O rei Salomão observou sabiamente, em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está na hora de você saber dessa verdade. Em terceiro lugar, a tentativa de enganar a Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Apocalipse, capítulo 1. Aquele que nega o seu pecado, nega a própria verdade divina e chama Deus de mentiroso. Os falsos mestres e os falsos crentes mentem sobre sua comunhão com Deus, com Cristo Jesus e com a igreja, sobre sua natureza pecaminosa e sobre seus atos pecaminosos. Por esta você não esperava. A natureza da comunhão com Deus e com os irmãos deve ser estabelecida. A Bíblia diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. O apóstolo São João fala acerca da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus. Para você ter comunhão com outros, você precisa andar na luz como Deus está na luz. E para ter comunhão com Deus, precisa reconhecer o pecado e confessá-lo. Está disposto aqui agora a fazer isso? Quero saber a sua resposta. Nesse sentido, em primeiro lugar, a comunhão com os irmãos da fé. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, observe isso. Não há comunhão fora da verdade. Cristo é a verdade. A palavra é a verdade. Deus é a verdade. Onde as trevas escondem
as motivações, distorcem as palavras e maculam as ações, não pode existir verdadeira comunhão. Pense nisso. O engano do pecado te leva a pensar que se as pessoas conhecerem como você é de fato, elas se afastarão de você. Você é induzido a esconder os seus pecados para ser aceito. Mas isto é um engodo. A verdadeira comunhão só acontece na luz. Quando você oculta a verdade da sua vida, a comunhão já está destruída. Pense nisso. Andar na luz é um ato contínuo. Significa que você vive no brilho da luz de Deus, de Cristo Jesus, de modo que reflete virtudes e glórias dele. O próprio Deus vive em luz inacessível. Deus está eterna e necessariamente na luz, porque ele mesmo é luz. Deus está na luz porque ele é sempre fiel a si próprio e a sua atividade é coerente com a sua natureza. Gostou da novidade? Ouça agora uma realidade. Mantemos comunhão uns com os outros. Andar na luz pavimenta o caminho da comunhão com Deus e da comunhão com os fiéis na igreja. Andar na luz é a exigência para a comunhão fraternal. Viver para Deus significa que você tem um relacionamento íntegro com o próximo. Eu continuo imaginando um profundo desejo de glória celestial na presença de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deve ser acompanhado de uma vontade intensa de ter comunhão com a Igreja de Cristo Jesus. Ouça agora uma promessa. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O fato de você andar na luz e manter comunhão uns com os outros não implica ausência de pecado, nem lhe torna essencialmente perfeito e imaculado. Você ainda continua sujeito ao pecado, mas tem a promessa da purificação pelo sangue de Cristo Jesus. Eu e você seremos igual a Ele, Cristo Jesus, somente e somente na glorificação, na pátria celeste, a Nova Jerusalém. Agora, porém, nós que andamos na luz, temos a purificação do sangue de Cristo Jesus. Andar na luz, portanto, é confessar pecado. Andar na luz é ignorar ou negar pecado. Quando você anda na luz, tem provisão divina para limpar-se de todo e qualquer pecado. Essa provisão é o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o noivo da igreja e o seu Senhor. Você sabia? Quer ouvir mais? O Verbo divino se fez carne. Deus se fez homem. O segredo do poder desse sangue é que foi derramado pelo único Filho de Deus, Cristo Jesus, imaculado, perfeito e sem pecado algum. O sangue humano
comum está contaminado pela corrupção do pecado. A morte de um ser humano não tem qualquer poder para limpar ou remover a culpa de outros seres humanos. Cristo Jesus, pois sendo Filho de Deus, derramou sangue isento de pecado, não contaminado, e por isso eficaz neste fim. Gostou da novidade? O verbo grego katarrisen, traduzido aqui por purificar, sugere que Deus faz mais que perdoar. Deus apaga a mancha do pecado. E o tempo presente mostra que é um processo continuado. O sacrifício de Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi eficaz não apenas para perdoar os pecados passados, mas para purificarmos no presente dia a dia. Cristo Jesus te purifica e te apresenta a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 27. Aproveite o que há de melhor na santa palavra de Deus, a Bíblia. O pecado pertence ao mundo de trevas e não pode entrar na esfera da santidade. Assim, Deus deu seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na terra. Por meio da morte de seu Filho Jesus Cristo, Deus removeu o pecado e a culpa do ser humano para que ele possa ter comunhão com ele, Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, é suficiente para te limpar profunda e totalmente. Nenhuma terapia humana, nenhum rito religioso pode purificar o homem do seu pecado. Por esta você não esperava. Nenhum esforço humano ou obra de caridade pode produzir essa realidade. Somente o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, pode nos lavar, nos purificar e nos tornar aceitáveis a Deus. Aleluia! Digno de observar é o fato de que o sangue de Cristo Jesus purifica não apenas alguns pecados, mas todo o pecado. Quer saber mais? Não há causa perdida para o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há pecador irrecuperável para Deus. Não há pecado imperdoável para Deus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, a rejeição consciente da graça e atribuição da ação divina ao próprio diabo, assim como fizeram os fariseus. Você se lembra disso nos evangelhos? Ouça, em primeiro lugar, você viu a comunhão com os irmãos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em segundo lugar, a comunhão com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Crente verdadeiro não é aquele que esconde seus pecados, nem os justifica, mas os confessa a Deus para receber perdão e purificação. O pecado é maligno,
O pecado mata. Ele é treva e Deus é luz. O pecado faz separação entre o homem e Deus. A única condição, portanto, para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer o seu pecado e confessá-lo. Antes de termos comunhão com Deus, precisamos ser perdoados e purificados. Hoje, você já confessou os seus pecados a Cristo Jesus, o Filho de Deus? Se não, faça isso agora, enquanto você tem oportunidade. Ouça a condição do perdão. Se confessarmos os nossos pecados. Esta é a parte condicional da frase, que mostra seu conhecimento do pecado. Você encara o pecado aberta e honestamente, sem escondê-lo ou achando desculpas para ele. Quero saber a sua resposta. Você confronta um pecado que comete sem se defender ou justificar? Você confessa seus pecados para mostrar arrependimento? Você sabe o que é confessar os pecados? É concordar com Deus que você peca. A palavra grega homologeo significa homologar, concordar com, dizer a mesma coisa. Confessar é concordar com o diagnóstico de Deus a seu respeito, que você é um pecador e tem cometido pecados, e assim verbalizar essa concordância com tristeza e pesar. O sangue de Cristo pode purificar os seus pecados se você confessar a Deus. Em vez de negar o pecado ou escondê-lo, você deve admitir a culpa e confessar o pecado. Esta é a condição do perdão e o caminho da comunhão com Deus. Vale ressaltar, igualmente, que não se trata de uma confissão genérica, inespecífica e superficial. A verdadeira confissão requer especificação dos pecados, chamá-los pelo mesmo nome que Deus chama: inveja, ódio, mágoa, impureza. Confessar é ser honesto com Deus e consigo mesmo, e mais do que admitir o pecado é julgá-lo. Você já fez isso? Se não, comece a fazer. O apóstolo São João, na verdade, escreve: se continuarmos confessando nossos pecados. Ele, o apóstolo São João, escreve a palavra pecados no plural para indicar a magnitude de nossas transgressões. A base do perdão, ele é fiel e justo. A garantia e a segurança do perdão estão no caráter fiel e justo do Filho de Deus, Cristo Jesus. A segurança da salvação de sua alma não está edificada sobre o frágil alicerce da confissão humana, mas sobre a rocha firme da pessoa divina e suas promessas, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é fiel às suas promessas e é justo para não aplicar em nós o castigo dos mesmos pecados que Cristo Jesus carregou sobre o seu corpo no madeiro. Você sabia? Deus é fiel para perdoar os pecados, porque Ele cumpre a sua aliança e sua promessa de perdoar os nossos pecados e não se lembrar mais deles. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. A Bíblia diz. Você acredita?
Eu acredito. A cruz é de fato, absolutamente, a única base moral sob a qual ele pode perdoar o pecado, pois ali na cruz o sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi derramado para que ele pudesse ser a propiciação por nossos pecados. Quer ouvir mais? Mas simplesmente é fiel para perdoar, porque prometeu fazê-lo, e justo, porque seu Filho Cristo Jesus morreu por nossos pecados na cruz, no Calvário. Já pensou nisso? Ouça agora a posse do perdão para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É juntamente de nossas injustiças que essa justiça de Deus nos purifica. Pecado é um débito que Deus quita, e na segunda, uma mancha que ele remove. Deus perdoa os pecados e purifica de toda injustiça. Ele, Deus, lava por fora e purifica por dentro. Deus não coloca mais os nossos pecados em nossa conta. Este é o lado judicial. Deus limpa e purifica. Esse é o lado pessoal. O primeiro verbo perdoar descreve o ato de cancelar uma dívida e pagar pelo devedor. E o segundo verbo purificar se refere ao fazer do pecador alguém santo, de modo que possa ter comunhão com Deus. Deus toma a iniciativa, pois ele nos diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Como se sente agora? Você quer fazer a confissão de pecados a Deus em nome de Cristo Jesus? Se você fizer isso, você vai se sentir incrivelmente bem. Você quer confessar que você precisa da salvação de sua alma para Cristo Jesus? Você vai se sentir incrivelmente bem. Faça isso aqui agora. Jesus Cristo é a única esperança para a sua vida, para a sua alma. Você pode garantir em Cristo Jesus a salvação de sua alma, confessando os seus pecados, pedindo perdão a Deus e ainda mais, pedindo Ele para justificar você e salvar a sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Por esta, você não esperava.